Queria convidá-los a abrirem a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 13. Por favor, acompanha-me. Marcos, capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 14. Eu espero que você tenha aí a sua Bíblia aberta, mesmo em casa, nos acompanhe nessa exposição de Marcos, capítulo 13. Pois bem, o tema do meu sermão nesse dia é: o servo voltará como rei. Estamos caminhando, progredindo, ainda permanecemos mais uns dias aqui no capítulo 13, e hoje vamos observar uma outra parte deste capítulo, mas ainda não é o fim. E Jesus tem falado essas palavras aqui de alerta para o seu povo, para a sua igreja, assim como foi para os seus discípulos. Eu havia comentado na semana passada que este é o maior discurso do livro de Marcos, mas não apenas isso, também eu comentei com os irmãos que é o texto mais difícil, mais complexo para a gente entender. A primeira parte, até o verso 13, tinha uma certa complexibilidade, mas a partir do verso 14 hoje até o finalzinho, que vamos ler ao 27, talvez aqui é a parte mais complexa, mais difícil do Evangelho de Marcos. E alguns vão até afirmar do Novo Testamento. Então eu careço das suas orações e da ajuda do Espírito Santo para fazer essa exposição. Faço um parêntese aqui. Alguns pastores evitam ou não querem pregar de maneira expositiva, porque quando a gente prega expositivamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, a gente chega a esses textos difíceis que talvez não escolheríamos se estivéssemos pregando de maneira aleatória, mas chegou o dia da grande tribulação, e aqui eu espero que você não me deixe só, que a gente possa ficar juntos. Quando fazíamos a agenda dessa pregação, eu falei, hoje, vou dar esse texto para o seminarista Leonardo. O moço fugiu como o diabo foge da cruz. Se o pastor Rafael tivesse aqui, ele não ia ter escapatória, mas sobrou para mim. Então, eu espero que Deus me abençoe com a sua graça, diante desse texto tão difícil que nós temos pela frente. Semana passada, deixa eu recapitular brevemente aqui, porque nós estamos dentro de um capítulo. Jesus havia falado, proferido, profetizado que o templo de Jerusalém seria destruído. E Jesus está a responder a pergunta dos seus discípulos, que eles perguntam: quando será isso e quais sinais que apontam para a segunda vinda e para a consumação de todos os tempos? E Jesus está respondendo essas perguntas. E nós seguimos nessa sequência hoje das respostas de Jesus. O meu sermão terá a mesma proposta da semana passada. Eu vou ler o texto, vou percorrer esses versículos numa tentativa de explicá-los, e no final eu farei duas aplicações para a minha e para a sua vida. Mas ainda a título de introdução, eu preciso dizer que a complexibilidade, a dificuldade desse texto é que nós temos algumas escolas, algumas linhas teológicas na abordagem escatológica. Nós já falamos isso numa escola bíblica aqui na igreja, fizemos um panorama dessas escolas. Talvez você vai se lembrar, talvez você não vai se lembrar. Nós falamos que existe pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Essas três escolas têm maneiras diferentes de ver a escatologia. E esse texto aqui de Marcos
cada uma dessas escolas escatológicas vê esse texto e interpreta esse texto de maneira oposta, diferente das outras escolas. Uns vão entender que esse texto está afirmando de coisas que aconteceram, estão acontecendo agora. Outras escolas, ou uma outra escola, vai dizer que não, que tudo isso, por completo, vai acontecer só depois do arrebatamento da igreja. Então, a complexibilidade desses textos é porque essas escolas, e todas essas escolas usam a Bíblia para terem os seus próprios fundamentos. E aí, a questão é, quando acontecerá o arrebatamento da igreja? E aí, as discussões começam. E esse texto está se cumprindo agora, ou vai se cumprir só lá no final, quando Cristo já voltou? Eu não vou entrar nessas questões, eu quero usar o texto aqui mais num tom pastoral, mais de reflexão, não vou trazer um estudo escatológico, teológico aqui, mas eu quero encorajar você a olhar para esse texto, e há uma verdade aqui que todas essas escolas estão de acordo, pelo menos nisso, eles concordam, que é a volta de Jesus. Então é sobre isso que eu quero focar. Por isso que o tema do meu sermão é: o servo voltará como o rei. Tá bom? Então fica comigo aqui, não me deixa sozinho, e vem acompanhando os versos por versos nessa exposição que a gente vai caminhar juntos. Vamos ler o texto, verso 14 do capítulo 13 de Marcos. Eu farei a leitura na versão que eu não estou acostumado a fazê-la, porque a versão da NVI parece que traz mais clareza, é mais fácil para a gente ter uma leitura mais fluida. Então eu vou ler na nova versão internacional esse capítulo 13, de 14 a 27. Veja aí o que diz a Escritura. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre na casa para tirar coisa alguma dela. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para aquelas mulheres que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, e nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, Ele abreviou esses dias. Se então alguém lhe disser: vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem. Verso 22, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Eu já avisei vocês tudo antecipadamente, mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até dos confins dos céus. Que Deus abençoe mais uma vez a sua palavra e aplique ao nosso coração nesse dia. A primeira parte, então, dessa exposição, dessa explicação, eu dei o título ou subtítulo aqui de Alerta ao Sofrimento.
vai do verso 14 até o verso 20. Alerta de Jesus em relação ao sofrimento. Você percebeu logo no versículo 14 que aparece uma palavra, na sua tradução talvez, na minha NVI diz o sacrilégio, mas a provável palavra que está aparecendo aí é abominável da desolação. O que significa isso? Essa já é uma parte que já entra um pouco complexa no texto. Mateus, que é o texto paralelo, no capítulo 24, verso 15, vai dizer assim: quando, pois, vierem o abominável da desolação, que o profeta Daniel falou. Então Mateus acrescenta que o profeta Daniel havia proferido, falado, profetizado desse tempo ou dessa pessoa. Aí também uma divergência, que esse tempo, que essa pessoa aconteceria. E aí as interpretações daquelas escolas que eu havia cometido vão dizer, e vão perceber, e vão fazer aplicações e interpretações diferentes. Alguns vão dizer que essa profecia de Daniel do século 6 foi cumprida no século 2 antes de Cristo, quando um general grego chamado Epifânio, ele sitiou, ele invadiu Jerusalém e ali ele profanou o templo. Essa é a ideia do sacrilégio que aparece aqui, ou da abominação. E esse general Epifânio, ao invadir Jerusalém, ao profanar o templo, ele coloca uma estátua do deus grego, Zeus, para que as pessoas pudessem adorar a esse deus, que para a nação de Israel era um ídolo, era paganismo, dentro do templo do povo de Deus. E não só isso, como isso já fosse um grande sacrilégio, uma grande blasfêmia, tudo isso no século 2, Daniel profetizou no século 6, tudo isso acontecendo no século 2, antes ainda de Jesus. Ele matou um porco dentro do templo e sacrificou. Você pode imaginar o que deu isso? Exatamente, guerras, uma revolta. O povo de Israel ficou extremamente ofendido, tomou as suas armas, e aí houve uma grande guerra por causa dessa profanação, por causa desse sacrifício de um porco, um animal imundo, eu repito para os judeus, no altar do templo sagrado, ainda com adorações a Zeus. Então algumas escolas vão dizer que isso era a abominação. Esse homem Epifânio, ele era o abominável. Mas outras escolas vão dizer que de fato isso aconteceu, e é comprovado historicamente, mas esse não é o dia do sacrilégio maior. Algumas escolas, a escola principalmente dispensacionalista, vai dizer que isso acontecerá no futuro, que essa abominação vai acontecer ainda no futuro, depois do arrebatamento da igreja. Mas se a gente volta para o texto e tenta buscar o foco do ensino de Jesus aqui, a ideia do ensino de Jesus aqui é que acontecerá profanação, que acontecerá o sacrilégio, pegar coisas santas, é zombar da fé, é zombar daquilo que é sagrado. Então a gente vai poder perceber que no ensino de Jesus isso aconteceria, isso acontece, mas isso também, conforme vai caminhando para o final dos tempos, isso também vai acontecer. Haverá profanação. Então, se isso aconteceu, de fato aconteceu, mas se é essa a referência de Jesus, as escolas ficam nessas discussões. Mas Jesus aqui quer mostrar o cuidado para com o seu povo e as orientações para o seu povo. E ele diz no verso 14 ainda, do 13, capítulo 13, verso 14: quando esse dia chegar, quando vocês estiverem na Judéia, finalzinho do verso 14, fujam para os montes. Jesus está orientando o seu povo. Fujam, vão para os montes. Verso 15,
Jesus disse: aqueles que estiverem na parte superior da casa, no telhado, não desça para tirar qualquer coisa. Esse dia será dia de grande dissolução, de grande, terrível dia. Pegue e saia, não entre na sua casa para tomar as coisas, não se preocupe com as coisas, fuja para os montes. Mas Jesus continua dizendo mais: se você, verso 16, está no campo trabalhando, não volte para pegar o seu manto, a sua roupa, a sua capa. Você foge com aquilo que você tem, para que você possa escapar desse terrível dia. E por isso que essa escola, que interpreta aqui esse acontecimento, que Daniel profetizou, e muitos judeus sobreviveram, porque observaram essa palavra de Jesus na destruição do templo. Aí entra no meio a questão, destruição do templo e a invasão de Epifânio. E aí as complicações escatológicas acrescentam um pouco mais a dificuldade ou a complexibilidade do texto. Mas eu repito, voltando para o foco de Jesus aqui, o foco de Jesus é alertar o seu povo. O foco de Jesus é livrar o seu povo. O foco de Jesus é dar instrução ao seu povo: foge, não pegue suas roupas, está no campo, sai como você estiver, porque será um dia terrível. E ele diz: ai das grávidas. Jesus se compadece aqui daquelas mães que têm seus bebês amamentando, porque será dia difíceis para elas. Mas Jesus acrescenta no verso 18: orai, ou orem, para que isso não suceda no inverno. Jesus diz: quando esse dia chegar, vai ser dia terrível, mas antes da chegada deste dia, orem. E aí muitos cristãos ficam na dúvida, ficam até mesmo na crise, pensando assim: mas se Deus já sabe quando vai acontecer, se Deus já determinou como vai acontecer, para que orar? Já está determinado, já está decretado que esse dia será dia terrível, dia de assolação, de isolação, dia de dificuldade. Para que orar? Irmãos, primeiro, quando a gente fala, ou quando Jesus orienta o seu povo a orar, mesmo sabendo que o fato vai acontecer, nós podemos nos lembrar de algumas verdades aqui. Primeiro, nós oramos porque Jesus mandou. O mesmo que decreta todas as coisas, que já determinou todas as coisas acontecerem, é o mesmo que nos ordena a orar. Então, se nós oramos, é porque Jesus nos ensinou, ou Jesus nos ordenou a orar, mesmo diante das coisas que Ele já determinou. Mas nós oramos também, e devemos orar, porque quando nós conhecemos um pouco mais da Escritura, nós sabemos que Deus age através de meios. Deus usa meios para cumprir a sua vontade, o seu propósito, e a oração é um desses meios que Deus usa, que Deus age para cumprir os seus propósitos e a sua vontade. Então nós oramos porque Deus usa as nossas orações para cumprir aquilo que Ele já planejou. Por isso que nós devemos orar, porque as nossas orações podem ser o meio. Nesses dias de pandemia, nesses dias tão difíceis, que a gente tem perdido família, amigos, conhecidos, irmãos, a gente não pode se esquecer que temos um Deus soberano que está dirigindo todas as coisas, que não está apavorado, que não perdeu o controle, o céu não entrou em colapso. Por mais que nós estejamos vivendo dias de caos aqui, nós precisamos nos lembrar que Deus está no controle e que nada acontece sem a sua permissão. Nenhuma vida pode ser ceifada ou tirada se não for com a permissão soberana de Deus. Mas isso não é um impedimento para a gente deixar de orar.
Isso não é um impedimento para a gente se acomodar e dizendo, se Deus tem tudo planejado, se Deus sabe Ele vai chamá-lo e quem Ele vai poupá-lo, para que orarmos? É por aí que nós devemos entrar no seguinte caminho: Deus quer que nós oremos, que intercedamos pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes. E nós podemos, irmãos, orar pedindo: Senhor, nós desejamos que o Senhor poupe a vida do nosso irmão, a vida da nossa irmã, que o Senhor ainda dê mais dias de vida para o nosso irmão, para a nossa irmã, para o nosso familiar. Nós queremos isso, isso não é contra a palavra de Deus, isso não é pecaminoso. Mas o que nós devemos lembrar é o que Jesus nos ensinou a orar. Esse é o nosso desejo, mas sobretudo, que seja feita a vontade de Deus. Tudo está decretado, tudo está planejado por Deus, tudo se cumprirá exatamente no seu tempo, quando Ele quer, mas mesmo assim, o seu povo é chamado a orar, a interceder. Mas por fim, aqui falando de oração, quando Jesus chama o seu povo, ordena o seu povo orar, Ele sabe que a oração nos traz para perto dEle. Quando nós oramos, nós vamos até Ele. Quando nós oramos, nós nos aproximamos dEle. E quando nós estamos próximo a Ele, passando por os dias da dificuldade, passando pela tribulação, passando pelo vale da sombra da morte, mas se nós estamos com Ele, próximo a Ele, prostrado aos seus pés, nós recebemos alívio. É assim que o povo de Deus passa pelos dias mais difíceis, orando. Então Jesus diz: orem, para que essa situação caótica, para que essa situação da desolação não aconteça no inverno, porque no inverno seria muito mais difícil. As cheias, o frio, a dificuldade de locomoção. Então o Senhor está orientando o seu povo: orem, pedindo para Deus que isso não aconteça no pior momento. Nós somos encorajados, nós somos ordenados a orar, irmãos. Mas o texto continua no verso seguinte, 19 e 20: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá, se não tivesse, verso 20, o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, o Senhor abreviou aqueles dias. O Senhor, na sua presciência, o Senhor, sabendo de todas as coisas, sabendo que o seu povo ia orar, que o seu povo ia clamar, o Senhor então abreviou aqueles dias, porque se o Senhor não abreviasse aqueles dias, diz o texto, que seria tão terrível, que nem mesmo o povo de Deus ia suportar passar por aquele dia terrível, mas por causa do povo de Deus, há alívio nessa terra. Irmãos, quando as coisas estão feias, difíceis e piores, as coisas não se tornam ainda mais difíceis, porque Deus está olhando para o seu povo, porque Deus atende a oração e o clamor e a busca do seu povo, e Deus age em prol do seu povo, e essa bênção que vem ao seu povo, ela se espalha de maneira para todas as pessoas que estão próximos. Então, aquele dia era dia terrível que viria, dia de grande dificuldade, mas o Senhor abreviou, o Senhor aliviou aquele dia, para que o seu povo pudesse passar por aquela prova e sobreviver, para cumprir os seus planos. O seu povo que o clama de joelhos. Então essa primeira parte do texto é o alerta de Jesus ao sofrimento. Nós devemos passar pelo sofrimento de joelhos. Mas a segunda parte dessa explicação singela que eu estou dando aqui do texto, vai do verso 21 até o verso 23,
na qual nós poderíamos chamar de alerta contra o engano. Jesus alerta sobre o sofrimento, mas agora Jesus alerta sobre a questão do engano, e parece que Jesus está repetindo as mesmas palavras que ele havia dito logo no início, lá do capítulo 13. Jesus está preocupado para que o seu povo não caia no engano. A impressão que passa para nós aqui, que Marcos, registrando isso daqui, ele quer enfatizar que a preocupação de Jesus para que seu povo não seja levado, conduzido a caminhos que não são caminhos de Deus, para que o seu povo não venha a ser enganado. Há uma insistência nesse alerta de Jesus. E o texto diz, 21, então se alguém vos disser, ali está o Cristo, olha, você pode vê-lo ali, não acrediteis. Porque virão falsos cristos, falsos profetas. E quando a gente olha um pouquinho mais para o Novo Testamento, os apóstolos também estão preocupados com isso. Paulo escreveu várias vezes para acautelai-vos dos falsos mestres. O apóstolo Pedro também disse, cuidado com os falsos pastores. A carta de Judas é uma carta de alerta ao cuidado àquelas falsas doutrinas pregadas pelos falsos mestres. O próprio apóstolo João também alertou que no último dia, ou quando caminha-se para o último dia, viriam falsos mestres. Por onde a gente passa os olhos na Escritura, nós temos essa tônica, meu povo, fique alerto para que não seja conduzido ao engano. Falsos pastores, falsos mestres, falsos irmãos, falsos evangelhos. E isso tem acontecido desde aqueles dias de Jesus, segue acontecendo até hoje e deve aumentar até a sua volta. Por isso que a igreja de Cristo deve estar, como disse Jesus aqui, em alerta. Agora perceba no verso 22, que esses falsos mestres, que esses falsos cristos, que esses falsos profetas, eles vão operar sinais e prodígios. É isso mesmo. Falsos profetas também realizam sinais, milagres e prodígios. E o Senhor aqui alertando o seu povo, sabendo que milagres, prodígios, maravilhas, atrai a multidão, como a gente tem visto, tanta gente indo atrás dessas coisas. Jesus está alertando o seu povo aqui, para que o seu povo não caia, não siga esses falsos mestres, por causa dos sinais e dos prodígios que eles estão realizando. Não se engane, diz a palavra de Jesus, é o alerta de Jesus. Mateus capítulo 7 vai nos dizer que no último dia, capítulo 7, verso 21 a 23, nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas muitos, não é pouco, muitos daqueles dias dizendo, mas em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres, e o próprio Senhor Jesus vai dizer, afastai-vos, apartai-vos, não vos conheço. O alerta de Jesus, para que a gente pudesse ter cuidado e não seguisse os falsos mestres, mesmo quando sinais e coisas miraculosas estão acontecendo, porque o verdadeiro discípulo, ele não é guiado por sinais, ele não caminha atrás dessas coisas miraculosas. O verdadeiro discípulo de Jesus anda nas pegadas e na palavra do Mestre. Igreja ou igrejas que fazem muitos sinais e prodígios, atenção, essas igrejas são perigosas. Igrejas que fazem coisas sobrenaturais,
que prometem coisas miraculosas, são igrejas que nós devemos estar atentos, porque a probabilidade de surgir ou estar entre eles falsos mestres, pregando um falso evangelho, falsos apóstolos, é grande, porque Jesus alertou o seu povo, os falsos mestres e apóstolos e profetas fariam milagres. Igreja boa não é igreja que tem muitos sinais. Igreja boa é igreja que prega o evangelho de Jesus de maneira simples, observando as palavras de Jesus, caminhando segundo a direção de Jesus. Um bom pastor não é aquele pastor que faz milagres. Um bom líder não é aquele que faz coisas miraculosas que o povo fica, uau! Um bom líder, um bom pastor, um bom mestre, segundo Jesus, é aquele que ensina aquilo que Jesus falou. Portanto, cuidado, para que ninguém vos engane, para que conforme caminhamos para o fim, o povo de Deus continue seguindo as orientações somente da palavra de Deus. Fiquem firmes, verso 23. Estejais de sobreaviso, atento, porque eu já havia predito, disse Jesus, isso. Num outro contexto, Jesus diz, o meu povo erra por não conhecer a Escritura, e nem o poder de Deus. Um alerta ao sofrimento, passarmos pelo sofrimento de joelhos, um alerta ao engano, a não tirarmos os nossos olhos da Escritura e das palavras de Jesus. Chegamos à terceira parte dessa explicação, que agora é a partir do 24 até o verso 27, que fala da vinda do Filho do Homem. Então, o alerta do retorno, o alerta ao sofrimento, o alerta ao engano, o alerta ao retorno. Verso 24 diz, naquele dia, e essa expressão, o dia, ou o dia do Senhor, ou o grande dia, ou como aparece aqui, naqueles dias, é o dia da volta de Jesus. E mais uma vez aqui, as escolas teológicas aí têm um grande problema, porque uns dizem que é uma única vinda, outras escolas vão dizer que Jesus vem uma vez, arrebata a igreja, depois volta outra vez. Mas Jesus está dizendo aqui, naquele dia, no dia da sua volta, verso 24, esse dia que ninguém sabe. Se a gente continua mais um pouquinho abaixo, no verso 34, Jesus vai dizer, porque os discípulos queriam saber quando, Jesus disse, nem os anjos, nem o próprio Filho do Homem sabe, mas Deus reservou isso para si mesmo. Ninguém sabe. E Jesus aqui está falando como homem. Em toda a sua humanidade, nem o próprio Jesus sabia, mas a Bíblia está dizendo, e Jesus está dizendo, mas quando chegar aquele dia, esse dia chegará, nós não sabemos quando, mas esse dia certamente chegará, será o fim de todas as coisas. Esse mundo se acabará. Esse é o dia determinado para a volta do Senhor. Nós ouvimos Jesus falando que nós estamos no princípio das dores, mas vai chegar o dia do parto, vai chegar o dia do nascimento, vai chegar o dia que o Senhor Jesus há de voltar para levar o seu povo. Antes desse dia chegar, são dias difíceis para os discípulos. Enquanto esse dia não chega, dias de tribulação para os servos do Senhor. Enquanto esse dia não chega, perseguição, guerras, fomes, epidemias, filhos contra pais, pais contra filhos, dias difíceis, dias de sacrilégios, dia de dissolação, todos esses dias os discípulos de Cristo estão vivendo, mas quando chegar aquele dia, o dia da volta do Senhor, aí a nossa sorte mudou.
Aí diz a Bíblia que esse dia, esse grandioso dia, o dia da volta de Jesus, será um dia glorioso para o seu povo. Mas será um dia terrível e dia de pavor para aqueles que rejeitaram Jesus, para aqueles que não são de Jesus. Será dia de glória para o povo de Deus, fim do sofrimento, fim daqueles momentos terríveis, alívio, glória e paz. Mas para os ímpios, mas aqueles que desprezaram, é dia de lamento, é dia de choro, é dia de condenação. Mas ao povo de Deus é dia de salvação. Malaquias capítulo 4, verso 1 e 2. Deixa eu ler para você o que diz o profeta Malaquias antes do nascimento do nosso Senhor Jesus. Malaquias 4, 1 e 2 diz assim: pois eis que vem o dia, esse é o dia, quando queimará como uma fornalha todos os soberbos, e todos que praticam mal serão como palhas. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo, será uma destruição por completo. Mas o verso 2 diz: mas para vocês, o povo de Deus, que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. O dia que o Senhor voltar será dia de glória para o seu povo, mas será dia de juízo para os ímpios. Deus vai julgar essa terra. Mas além de julgar essa terra, Deus vai destruir essa terra. Ele mesmo que a criou, mas quando o pecado entra nesse mundo, quando o pecado entra nessa terra, ele estraga, ele altera todas as coisas. E Deus não é Deus de reforma, Deus há de destruir todas essas coisas e fazer nova todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz: e aí haverá um novo céu e uma nova terra. Não duvide, meu irmão, minha irmã, tudo isso virá abaixo. Como Jesus havia proferido para o templo que não ficaria pedra sobre pedra, no último dia o Senhor virá e destruirá todas as coisas, destruirá o mal. Você ouviu o que eu disse? O Senhor destruirá todo o mal, toda a injustiça, toda a calamidade, todo o pecado, já não haverá mais. Jesus usa palavras aqui para mostrar essa linguagem sobre o juízo. Veja o que ele diz no verso 24: após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão, e os poderes celestiais serão abalados, porque esse é o terrível e temível dia do Senhor, o dia da sua volta, o dia da consumação de todas as coisas que ninguém sabe, mas certamente acontecerá. A vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, será bem diferente da primeira vinda de Jesus. Jesus, na sua primeira vinda, veio como um homem humilde, humilhado, homem de dores, homem que padeceu, homem que foi desprezado, homem que foi crucificado, morto e zombado. Mas na segunda volta de Jesus, ele virá com toda a sua glória, não mais como um homem, mas agora como Deus, não mais como um servo, mas agora como o Rei dos Reis, não mais como um Salvador, agora ele virá como um juiz para julgar todas as nações. Verso 26 diz: então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens, com grande poder e glória. Apocalipse capítulo 1, 7 vai dizer: eis que vem nas nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão.
todo olho verá, ele virá pelas nuvens. Finalzinho do verso 26, com grande poder para destruir todas as coisas, poder para subjugar e exterminar todos os seus inimigos, mas também ele virá com grande glória, para levar o seu povo, para cumprir a sua promessa, que ele foi para o Pai, preparar lugar, mas voltaria para levar a sua igreja, para onde o Senhor estejais vós também. Esse dia será dia de grande glória, será o dia que nós o veremos face a face. Agora nós o conhecemos por ouvir, por conhecê-lo através da Escritura, mas aquele dia nós o veremos o seu esplendor, a sua glória e a sua majestade, e nos curvaremos e nos renderemos e estaremos com ele por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele virá com grande glória, com grande majestade. E o que ele fará? Verso 27. Ele enviará os anjos e reunirá todos os seus eleitos dos 4 cantos da terra, todos os seus escolhidos, todo o povo eleito, aquilo que ele havia dito para Abraão, que a semente de Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra, estarão reunidos diante de Jesus agora, todos os eleitos de todos os lugares do mundo, assim como Jesus mostrou a João na ilha de Pátimos, todas as línguas e todos os povos adorando. Jesus naquele dia vai reunir como uma grande culto, uma grande assembleia, o seu povo, só os eleitos, só os escolhidos, só aqueles que se curvaram diante dele, só aqueles que o amaram, só aqueles que ficaram com a sua bendita e gloriosa palavra. Será um dia de ajuntamento, como o próprio Senhor Jesus disse lá em João capítulo 10, e então terá um só pastor, um só rebanho, o rebanho de Deus, o povo de Deus, a igreja de Cristo. Creia, esse dia chegará. Não sabemos quando, não devemos marcar quando, mas devemos esperar esse dia. Devemos estar alertas, porque esse dia acontecerá. Será dia de glória, mas se você que me ouve, que não conhece, que não experimentou um relacionamento profundo, íntimo, se não nasceu de novo, se não se rendeu à soberania, à salvação, e não o recebeu como único, suficiente Salvador, e recebeu a graça do Espírito Santo, será dia de pavor então para você. Termino com 2 aplicações. Minha primeira aplicação aqui é para lembrar a vocês o cuidado de Jesus com o seu povo. Certamente essas palavras que Jesus proferiu aqui para os seus discípulos foram palavras difíceis. Jesus havia dito que haveria destruição do templo, Jesus havia dito que teria catástrofes, guerras, perseguições, fome, doenças, sacrilégios contra a fé, falsos mestres, falsos ensinos, falsos cristos, tantas coisas que Jesus está falando aqui, são coisas difíceis, mas se você ler cuidadosamente esse texto, você vai perceber o tom pastoral de Jesus, o cuidado de Jesus a dar as orientações para o seu povo, porque Jesus é aquele que se preocupa com o seu povo, Jesus é aquele que cuida do seu povo, Jesus é aquele, o bom pastor, que vai buscar cada uma de suas ovelhas.
E eu queria lembrar a você, meu irmão e minha irmã, que nós não estamos desprotegidos, nós não estamos ao léu, nós estamos debaixo do cuidado de Jesus. Assim como Ele cuidou daqueles discípulos, assim como Ele tem cuidado ao longo da história da igreja, do seu povo, Ele há de continuar a cuidar de nós. O cuidado de Jesus aqui é expressado através da orientação, quando Ele diz: fujam, não se preocupe com a sua capa, não se preocupe com as coisas materiais, fujam. As orientações que Jesus dá na sua palavra são demonstrações de cuidado. Jesus quer que permaneçamos no caminho, Jesus não quer que nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, nem que fiquemos parados. Jesus quer o seu povo andando, e Ele cuida do seu povo, dando instruções. Mas Ele também cuida do seu povo, vai dizer, como eu expliquei lá no verso 20, trazendo alívio, aliviando os dias, fazendo que os dias maus o povo de Deus possa suportar, porque a mão do Senhor está sobre nós, cuidando de nós. E nesses dias difíceis que nós vivemos, e nos dias que talvez serão piores, lembremos do cuidado de Jesus. O Salmo 23 vai dizer: mesmo que andamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque nós temos Ele conosco, temos o seu cuidado. O mundo anda apavorado, o mundo anda sem esperança, o mundo anda perdido, porque não desfruta do cuidado de Jesus, mas a sua vida e a minha vida é diferente. Nós estamos debaixo do cuidado de Jesus. O apóstolo Pedro escreveu no capítulo 5, verso 7, lancem sobre ele toda a vossa preocupação e ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus, no seu sermão, no capítulo 6 de Mateus, ele disse que cuida dos passarinhos e dos lírios do campo. Será que Ele não cuidaria de nós, que somos seus filhos? Será que Ele não cuidaria de nós, porque Ele já nos deu todas as coisas, já nos deu a vida eterna, já nos deu o perdão dos nossos pecados? Se Ele dá o alimento, se Ele dá o cuidado, se Ele dá todas as coisas para a sua criação, Ele não faria muito mais em cuidar dos seus filhos e de suas filhas? Jesus disse lá em Mateus 28 que estaria conosco todos os dias. Jesus disse: não vos deixarei órfão. Jesus disse: não tema, ó pequeno rebanho, vocês estão cuidados por um pastor supremo, o pastor das nossas almas, o Senhor Jesus. Isaías 49 vai dizer: pode uma mãe esquecer dos seus filhinhos, das suas crias, ou não se compadecer dele? Ainda que a mãe não se compadeça, ainda que a mãe não cuide dos seus filhinhos, diz Isaías 49, 15 e 16, diz o Senhor: eu cuidarei de vós, eu não me esquecerei de vós, eu não vos abandonarei. Lembremos, irmãos, nesses dias, do cuidado de Jesus, o cuidado do pastor das nossas almas. Não temas, não te espantes. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem daquele que cuida de mim, que fez os céus e a terra. O guarda de Israel, que não dorme, que não pisca, está cuidando do seu povo. Nenhuma praga chegará à vossa tenda, se não for a permissão e aprovação do Senhor. Nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça, se não for com a permissão do nosso Senhor, porque Ele cuida de vós. Lembre-se disso, irmão e irmã. Mas a minha segunda aplicação desse texto é mais uma vez lembrá-los a volta, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que eu disse no começo?
as escolas teológicas, escatológicas, se dividem e não estão de acordo em muitas coisas, mas há uma coisa que eles estão de acordo. Que bom, né? É que Jesus voltará. E essa é a grande verdade. Esse é o grande ensino de Jesus desse texto, que ele há de retornar. Esse é o ponto fundamental. Jesus veio, como lemos no início do culto, Daniel já profetizando muito tempo antes, século 6 antes de Cristo, que ele viria, mas ele voltaria na sua segunda volta como um rei de um reino que não tem fim. Quando a gente passa por toda a Escritura, Novo Testamento, Antigo Testamento, nós temos um livro inteiro na Bíblia, só para lembrar você e a mim, e a igreja de Jesus, que o Senhor há de voltar, que o Senhor há de vir buscar o seu povo, mas infelizmente, nós temos muitos irmãos e muitas irmãs que parecem que não acreditam nisso, ou se acreditam nisso, não estão dando a devida atenção para essa promessa de Jesus. Há muitos, eu tenho percebido, muitos irmãos e irmãs que estão vivendo aquém, estão vivendo como se tudo fosse aqui e o agora, estão ajuntando tesouros aqui e agora, estão se matando pelas coisas daqui e agora, e não estão se lembrando que Jesus há de dar um fim sobre todas essas coisas, que Ele há de voltar para levar a sua igreja. Muitos do povo de Deus vivem alheios, se esquecendo que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer minuto. O apóstolo Pedro diz que ele virá como um ladrão, quando menos esperarmos. Infelizmente, em tantas igrejas, já não se prega sobre a volta de Jesus. Infelizmente, em muitos louvores nós não cantamos mais sobre a volta de Jesus. Em muitos arraiais, em muitos dos encontros do povo de Deus, o povo não ora mais, Maranata, vem Jesus, porque me parece que o povo de Deus se acostumou a viver nessa terra, que o povo de Deus está gostando de viver nesse mundo. E esse mundo é caótico, nós percebemos isso, nós estamos vendo um pouco sobre isso. Esse mundo é frágil, esse mundo é passageiro. Aqueles que estavam bem, no outro dia já não estavam. Aqueles que estavam saudáveis, no outro dia já não estavam. Aqueles que estavam estruturados financeiramente, agora não estão mais. Aqueles que estavam solidamente firmes emocionalmente, já não estão mais, porque esse mundo é passageiro, esse mundo é instável. E o apóstolo Pedro ainda nos lembra que nós somos peregrinos, não somos desse mundo. O apóstolo João disse: se nós amamos as coisas desse mundo, o amor do Pai não está em nós. Ó irmãos e irmãs, lembremos que não somos desse mundo, lembremos que Jesus há de voltar para arrebatar a sua igreja, para levar o seu povo, para viver consigo por toda a eternidade, e tudo isso aqui ficará para trás. Jesus há de voltar. O pecado tem enfeitiçado muitos irmãos que estão acostumados com essa vida, se tornaram amantes desta vida e se tornaram tão fragilizados que perderam a perspectiva de dias melhores, mas dias melhores na glória com Jesus. Haverá um dia que tudo isso vai terminar, quando Jesus há de voltar. Na verdade, quando termina todas as coisas, inicia-se todas as coisas. Os crentes em Jesus, os salvos em Jesus, um início de um novo céus e uma nova terra, de uma vida gloriosa, sem pecado, sem choro, sem sofrimento, sem guerra, sem injustiça.
mas também começa para aqueles que rejeitaram a Cristo, uma vida de sofrimento, uma vida de choro, uma vida de condenação, uma vida sem Deus. A Bíblia Sagrada diz que a nossa relação com Cristo é como de um noivo com uma noiva. A igreja é a noiva, Cristo é o noivo. E haverá um casamento. Ainda não nos casamos com Cristo, a bodas do Cordeiro há de acontecer quando Cristo retornar, e nós, como noiva de Cristo, precisamos estar nos preparando para o dia do casamento. Há tantas noivas desleixadas que não estão se preparando para se encontrar com seu noivo. Há tantas noivas que estão traindo o seu noivo, tendo outros deuses, outros ídolos. Há tantas noivas que o amor pelo noivo tem se esfriado a cada dia. Mas não deveria ser assim. Nós devemos estar como noivas, aguardando o dia do casamento. Eu me lembro quando eu era noivo da Carla, 20 anos atrás, não tinha WhatsApp, não tinha Zoom, não tínhamos celular, tínhamos que ligar, e era uma fortuna, 1/3 do meu salário ia por ligações, porque ela morava a mais de 2.000 quilômetros distante de mim. E eu e ela almejávamos o dia que estaríamos juntos. É muito estranho uma noiva que não quer estar com o noivo. Lamentavelmente, há muitas noivas, muitos crentes, que não almejam o noivo, que não querem estar com o seu noivo. Que possamos ser lembrados nesse dia de hoje, que a noiva tem que se preparar. A noiva não pode chegar de qualquer jeito no casamento. A noiva tem que chegar adornada, linda, gloriosa, para se encontrar com seu glorioso noivo. Como pastor, como eu, como noiva, então posso me adornar, me preparar para encontrar com o meu noivo? Viva uma vida de santidade e fidelidade ao seu noivo. Rejeite os ídolos, rejeite os amantes desse mundo, rejeite os prazeres dessa vida e entre numa vida de santificação. Esse é o adorno da noiva, esse é o preparo da noiva, se santificando para se encontrar com seu noivo. Mas como a noiva se prepara? A noiva humana vai ao salão, o cabelo, escolhe o vestido. A noiva celestial, além da santidade, ela permanece em alerta, com os olhos atentos, como disse Paulo a Timóteo, não se distraindo com as coisas desse mundo, mas a noiva está almejando a data do casamento, e ela está em alerta, ela está contando os dias. Mas como pastor, eu posso, como noiva celestial, me preparar para encontrar com Cristo, desejando o dia chegar. Santidade, alerta e desejo. Como disse o apóstolo Paulo a 2 Timóteo, agora a coroa da justiça está me reservada, como justo juiz me dará naquele último dia, e não dará somente a mim essa coroa, mas dará a todos que amam a sua vinda. Deseje a volta de Jesus, e não pense você que desejar a volta de Jesus é querer morrer. Não. Desejar a volta de Jesus é querer viver intensamente para Ele nessa vida e se preparar e estar preparado. O dia que Ele voltar será dia de glória. Esse é o desejo, viver para Ele, se preparar para se entregar a Ele. Noivas de Cristo, vamos nos adornar. Vamos nos santificar, vamos ficar alerta, não vamos nos perder com as coisas desse mundo. Vamos pedir para o Espírito Santo queimar de novo, acender de novo a chama do desejo
de se encontrar com Cristo, de viver para Ele e com Ele por toda a eternidade. Ele virá em toda a glória. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que não nos esqueçamos que Jesus prometeu que há de voltar e levará a sua noiva, a sua igreja. Amém.